importante falarmos que o Senhor Jesus Cristo, ele não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Por que é necessário? Porque as pessoas faltam conhecimento e se alguém praticar alguma coisa de errado, pratica conscientemente, né? Glória a Deus, aleluia. E para aqueles que são mais curiosos, que não entendem, os irmãos podem algum dia explicar, ensinar a eles de acordo com o que está escrito. Amém? Graças a Deus. Por isso que é tão necessário sabermos. Os irmãos podem se sentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu achei por bem fazer assim, para que ficasse mais fácil a compreensão. E mais que a palavra não existe, não tem, a palavra do Senhor é poderosa, e todos esses textos e esses estudos é embasado nas Sagradas Escrituras. Amém? Então nós vamos começar, aí eu vou explicar para os irmãos de acordo com o que está escrito. Abra sua Bíblia no livro do próprio Êxodo, capítulo de número 12. Amém? Bendito é o Senhor. Êxodo, saída, capítulo de número 12. Graças a Deus. Santo é o Senhor. Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Muitos conhecem, muitos também não sabem disso, né? Glória a Deus, aleluia. E tem muita gente que está fixando tanto isso na mente das pessoas que eles levam isso com toda força. E o apóstolo Paulo deixou claro que um abismo chama o outro. Um abismo chama o outro. Cristãos, por não ter conhecimento nem compreensão, estão pegando e levando árvores de Natal para dentro de sua casa. E vocês podem ter certeza que daqui a algum tempo vocês vão ver, se assim não vê por aí já, crente adorando, com Papai Noel, com coisas de Papai Noel dentro de casa, sendo crente, sendo cristão. Aleluia. Tem muitos já dessa forma. Você quer ver coisas mais abomináveis, igual Deus disse a Ezequiel, no capítulo de número 8? Aleluia. Ele disse que coisas piores o Senhor mostraria a ele, né? E uma delas foi que o povo estava adorando Tamuz no templo, estavam adorando o Deus Sol, já adorava a Rainha do Céu. O povo de Deus já estava dessa forma. Nos dias de hoje não tem mudado. O inimigo só mudou a estratégia, ele está agindo de uma forma diferente. E o Natal está trazendo Papai Noel para dentro das casas, está trazendo árvore de Natal, luzes, aqueles enfeites que ficam na porta. E daqui a um tempo param de adorar Jesus no Natal, vai adorar outras coisas. A verdade é essa. Porque estamos entrando na época do ecumenismo, já estamos dentro, né, disso. E as outras religiões estão aplaudindo os crentes, dando palmas para eles, adorando já o Natal, porque os espíritas adoram. O povo do candomblé não está nem acha bom. Continue, crente, vamos adorar o Natal. Olha que interessante, né? E aqui observamos a Sagrada Escritura. Muita gente fala, mas nós temos muitos costumes que são pagãos. Aniversário, né? Aliança, ou outros tipos de coisas por aí. E eu sempre falei e volto a repetir que o problema não está sendo dia 25. O problema, às vezes, não é nem o que você come, porque o que você come, você apresenta a Deus e é santificado. O problema está sendo a adoração.
nesses últimos tempos. Estão adorando demônios, outras coisas, entidades e não a Jesus. Amém? Porque se fosse assim, por que não transferir para a data que é mais ou menos o tempo de Jesus? Amém? O problema está na adoração. Glória a Deus. O problema está no tempo da adoração. Aleluia. Amém? E isso leva a nós observarmos aqui o dia do nascimento de Jesus. Eu quero dizer que, para que nós venhamos entender sobre o nascimento de Jesus, eu tenho que voltar do início. Aleluia. Eu tenho que voltar a mostrar a respeito do mês, para que a gente venha ter uma base. E o calendário judaico, ele é um calendário diferente dos nossos. Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 1 diz assim, ó: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Amém? Então o texto está dizendo que na saída do Egito começou o primeiro dia, o primeiro mês do ano do povo de Deus, chamado de Nissan. Amém? O texto vai dizendo que o Senhor Deus Todo-Poderoso tirou eles com mão forte do Egito e falou para eles, fez uma promessa: agora vocês vão adorar, a primeira Páscoa vai ser nesse mês, neste dia, glória a Deus, mês de Nissan, o primeiro dia do povo hebraico, do povo que saiu, aleluia, da terra do Egito. E aquilo ali vai ser marcado por gerações, para perpetualmente no meio do povo de Deus. É isso que Deus falou. Então o que acontece? Tirou eles. E eles começaram a todo mês, nesse exato mês, nessa exata data, nesse exato dia, eles adorarem ao Senhor na festa. Essa é a festa da Páscoa. O mês de Nissan, para os nossos meses, para o nosso mês hoje, é o mês de março. Amém? Mês de março para o nosso povo. Aleluia. Mas ao dia 14 desse mês, olha o que o versículo vai dizendo. Aleluia, bendito é o Senhor. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme, aleluia, o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Amém? Então está falando o quê? Nesse mês, no dia 10, vocês guardam o cordeiro. Deixa ele separado. Aí no dia 14 desse mês, vocês sacrificam. Essa é a Páscoa do Senhor. Amém? Ou seja, se para adorar a Páscoa fosse uma coisa fiel de cristianismo, depois do Império Romano, ou depois que o Império Romano aderiu ou se converteu ao cristianismo, como eles dizem, amém? Nós veríamos que eles colocariam a Páscoa nessa data, no dia 14 do mês de março. Por que não? Aleluia. Amém? Então tem várias coisas por trás disso aí. É só estudar. Mas esse não é o foco.
O foco é qual? Para nós entendermos o mês de Nissan. O mês que é fundamental para entendermos o dia que Jesus nasceu. Ou melhor, o mês. Amém? Então o mês de Nissan é o primeiro mês para eles. É o mês de março, no 14º dia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então no 14º dia é a Páscoa do Senhor. E grave bem esse número e essa data. Amém? E diz mais aqui, glória a Deus, aleluia. Para que nós venhamos entender. Agora abra comigo, vocês vão observar aí, juntamente comigo. O calendário judaico, o nosso calendário, eles colocaram de uma forma mais fácil, ó. Vocês vão entender esse círculo aí agora. Amém? Vocês estão vendo o primeiro círculo aí é do 1 ao 12, não é? Amém? A segunda parte desse círculo, que é a de baixo, é o calendário judaico. Amém? O primeiro mês é o mês de Nissan, o segundo é de Nive, e o terceiro, aleluia, glória a Deus, amém? Ou seja, o mês de Nissan é o primeiro dia, e por aí vai, né? O primeiro mês é o mês de Nissan, ok? Mais adentro, vocês vão ver aí, períodos de quinzena, amém? Vocês podem ver que no mês de Nissan, tem o primeiro período, que é uma quinzena. O segundo é outra quinzena. Amém? Significa que é 30 dias dentro do mês. Ok? Todo mundo está entendendo? E um outro círculo por dentro desse é o nosso mês. Ou melhor, o nosso calendário. Ok? Deu para entender? Ou quer que eu explique de novo? Tá ok, né? Quem não entendeu, manifeste agora, ou cale-se para sempre. Pastor, mas aqui no Nissan é abril ou março? Aleluia. Observe a risca que tem. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Porque querer entender sem eu falar não resolve. Amém? No mês de Nissan, está partido aí embaixo dele, 2 quinzenas. Amém? Aleluia, glória a Deus. E no mês de Nissan, significa que é o nosso mês de março, entendeu? E pode, olha só, a primeira quinzena do mês de Nissan, ela pode começar no nosso mês de março e terminar no mês de abril. Entenda isso. Amém? Você entendeu por que está assim? Agora todo mundo vai entendendo, vai? Então vamos chegar lá, aleluia. Isso aqui é para que os irmãos entendam claramente o calendário hebraico, o calendário dos judeus. E o mês de Nissan, que é o tão importante. Amém? Aí vamos lá, observe bem a Sagrada Escritura. Oh Deus de glória. Nós vemos que em Lucas, irmão, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo 5. Pode ler aqui, está escrito aqui mesmo, isso aí. Amém? Está escrito aí, ó, mais frisado em negrito, é negro aí, ó. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, não é? Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Está escrito aí, e vocês vão ver em Lucas 5, ok? Aleluia. Observe bem que Zacarias, quando foi para o templo, olha o que o texto está dizendo. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, se chamava Isabel. Observe que Zacarias, ele era um sacerdote, e do turno dele era de Abias.
Amém, igreja? Todo sacerdote ele tinha no templo, ele tinha a sua obrigação no templo. Todo sacerdote. Para que fique mais claro isso, está escrito lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo de número 24, 10. Abra sua Bíblia aí para nós entendermos melhor ainda. Oh Deus de vida. Agora observe aí, está escrito aí, ó, abaixo desse aí que vocês leu. Davi com Zadok, olha aí para vocês verem. Davi, o texto está dizendo, Davi com Zadok dos filhos de Eleazar e com Aimeleque dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. Amém? Saiu a primeira sorte a Jeoaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, e a quinta a Malquias, e a sexta a Miamim, e a sétima a Acós, e a oitava a Abias. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Sabe o que aconteceu em 2 Crônicas, capítulo de número 24 aí? Observe bem aqui agora, senão não vai entender. 1 Crônica 24, 10. Está escrito aí que o próprio Davi, observe aqui, senão vocês não vão entender. Davi ainda não tinha construído o templo de Salomão, Davi ainda era vivo. O que ele fez? Vou separar 24 homens, cada um representando as 12 tribos de Israel. Da família desses homens, dos sacerdotes, melhor dizendo, é de sacerdotes. 24 homens da família dos sacerdotes, da descendência de Arão. Amém? Eu vou separar, vou chamar esses homens, cada um da família desses homens, ou a família desses homens será um grupo enorme, e toda a primeira quinzena, cada um, ou melhor dizendo, o povo dessa família vai fazer as suas obras no templo. Cada sacerdote. São 24 grupos, aleluia, de sacerdote. Amém? 24 grupos de sacerdote para cuidar da casa de Deus. E aí nós vamos dividir uma quinzena um grupo, outra quinzena outro grupo, e vai indo. Que dá 24. Aleluia. Amém? Lá em Crônicas, Davi faz isso. Depois Salomão continua isso no templo. Amém? Para a gente entender. Então, esse grupo de sacerdote, ele vai chamando. Quando chega no grupo de Abias, aleluia, glória a Deus. O texto da Sagrada Escritura vai dizendo que ele é o 8º deste grupo. Observa aí para você ver. Bendito é o Senhor. No mês, abaixo do mês de Nissan, está escrito 2 grupos. Nive, o 3º e o 4º grupo. Nissan, que é o 3º mês, o 5º e o 6º. Tamuz, o 7º e o 8º, que era da linhagem do sacerdote Abias. Amém? E por aí foi centenas de anos, eles cumprindo essa Sagrada Escritura. Até que chegou no mês, até que chegou no tempo, a qual o Senhor ia dar um filho a Isabel, através do sacerdote Zacarias. Quando tiraram sorte, caiu no 8º grupo de Abias. E o sacerdote Zacarias, está escrito lá em Lucas capítulo 1, versículo de número 5, que ele era do grupo de Abias. Amém, igreja? Agora deu para entender? Aleluia, melhor? Então a palavra de Deus vai dizendo que
Zacarias era do grupo de Abias, e era da 8ª ordem. Amém? E aqui, para que nós venha ficar claro, era no 4º mês. Amém? Que é o mês nosso de março. Então é o abril, o maio, o junho e o julho. Amém? Para nós é julho. Então aqui, observe os meses de julho lá embaixo. Era o turno de Abias. Aleluia, glória a Deus. Amém? Por volta do final da 2ª quinzena, se a gente observar aí. E quando ele pega e entra no templo, ele recebe a profecia. O próprio anjo Gabriel desceu a ele. Era nesse tempo aqui. Aleluia. Então ele pega e diz que ele teria um filho, colocaria o nome dele de João, e ali ele não crê e sai do templo mudo. Todo mundo conhece, os irmãos conhecem essa história. Saiu do templo mudo de uma forma, aleluia, que o povo ficou escandalizado, falou o que aconteceu, mas a profecia foi que ele só falaria de novo quando a criança nascesse, para ele nunca mais duvidar da palavra de Deus. Amém? Aí o que acontece? No mesmo texto, olha quando que é que Isabel concebe. Ele sai do templo, vai para casa e Isabel concebe, por volta da 2ª quinzena deste mês. Amém? Isabel concebe, está escrito em Lucas capítulo de número 1, verso 23. Aleluia. Amém? Que Isabel, e o texto vai dizendo ainda mais, a palavra de Deus vai dizendo que quando concebe Isabel, o Senhor Deus Todo-Poderoso, depois de 6 meses, visita Maria. Glória a Deus, aleluia. Amém? Está escrito lá, em Lucas capítulo de número 1, verso 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Vocês estão entendendo? 6º mês. O próprio texto da Sagrada Escritura fala 6º mês, depois que Isabel já tinha concebido. Amém? Então vocês vão observar, Zacarias era da ordem de Abias, o sacerdote. Então, a gente observa que pela ordem de Abias, a gente sabe o turno que ele estava e o mês do turno que ele estava. É por aí que você chega. Amém? O texto vai dizendo que esse próprio sacerdote Zacarias, quando vai para casa, ela concebe. Aí o texto de Lucas capítulo de número 1, versículo 26 vai dizendo: e no 6º mês, aleluia, o anjo do Senhor vai lá e visita quem? Maria. Aí você vai contar, porque é simples, né? Fazer essa matemática. Da concepção de Isabel até a concepção de Maria foram 6 meses. Amém? Olha o que diz aí, olha, volta a primeira página, tá lá, ó. O 5º, que é do 5º mês ao 10º é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amém? 6 meses depois o anjo visita Maria. Aleluia. Vocês estão entendendo? Certinho? Depois de visitar elas, depois de 6 meses, se vocês andar mais aí, ó, mais 3 meses depois, nasce João Batista. Amém, igreja? Vocês estão vendo aí na roda? João Batista, quando nasce, se vocês voltarem 3 meses, quando ela concebeu, amém? Vocês podem contar 9 meses, ó, depois, ó. Que vai cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses depois. Amém? Entre a
primeira quinzena de setembro e a final da quinzena entre a primeira quinzena de setembro, ou melhor, a primeira quinzena de setembro e a final da primeira quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro, ou seja, entre setembro e outubro, né? Aleluia, glória a Deus. Que está escrito. É isso mesmo. Entre setembro e outubro, que é meio a meio. Amém? Agora, qual é a maior prova que nós temos? Primeiro, o calendário hebraico. Depois, o sacerdócio de Abias. Depois, o sacerdócio de Zacarias. Depois, 6 meses após que Maria concebeu. Vocês têm o resultado exato, depois de 9 meses, aleluia, que Maria concebeu, né? Melhor dizendo. Então, irmão, entre setembro e outubro, setembro estourando. Por quê? Porque a Sagrada Escritura é clara em dizer que no mês de novembro e dezembro é um mês muito frio em Jerusalém. A gente até observando o que Jesus diz no texto de Mateus capítulo de número 5, versículo de número 12, ele fala sobre o sal da terra e a luz para o mundo. Quando ele usa o sal, ele fala assim para eles: vós sois o sal da terra e a luz para o mundo. Se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Quem lê aquele texto e não conhece a história dos hebreus ou judaica, ou até em Israel, vai ficar perdido. Mas que sal é esse que joga fora e os homens que pisam? É porque em Jerusalém, no mês de novembro, dezembro, é inverno e neva em Jerusalém. Amém? O pátio do templo nessa época escorregava por causa da neve. E se você joga sal na neve, a neve se desfaz rápido. Amém? E para que as pessoas não viessem escorregar, e isso relata historiadores e arqueólogos e tudo, e até hoje lá. Amém? Se você joga sal na neve, a neve derrete, e isso que eles faziam aonde? No pátio do templo, quando o povo ia adorar. O sal que não prestava mais era insípido, eles lançavam lá, para que viesse derreter a neve e o povo pisar. Amém? Em dezembro, em janeiro, se vocês olharem por esse calendário, aleluia, glória a Deus, é o mês de Quisleu em Jerusalém. Amém? Esse mês de novembro e dezembro é o mês de Quisleu. É gelado em Jerusalém, chove muito. Aleluia. 6 graus lá está quente nesse tempo. Chega a 6, a 0, abaixo de 0. Amém? O texto da Sagrada Escritura, fica com a Bíblia aberta, em Lucas capítulo de número 1. Aleluia. Oh Deus de glória, Deus de vida. Capítulo de número 2, melhor dizendo, diz assim em Lucas capítulo de número 2, versículo de número 8, fala dos pastores de Belém. Amém? Está escrito aí: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Amém? E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Ok? Uma das grandes provas que nós temos também é esses pastores arrebanhando. Porque em Jerusalém, novembro e dezembro não se pastoreia, porque senão eles morrem de frio lá, e as ovelhas também, os bodes, ou que eles pastorear.
Então ninguém faz isso. Amém? É muito frio. Ok? Glória a Deus, aleluias, graças a Deus. Qual outra prova que nós temos? O censo. Quem lê a Sagrada Escritura lembra que Maria, aleluia, ela saiu da região dela, foi para Belém, por causa de um censo que Herodes fez. Amém? E lá em Belém, Jesus nasceu. Não tem um em seu perfeito estado que ia fazer o povo sair debaixo de frio daquele jeito para fazer censo em outro país ou outra cidade. Ninguém faria isso num tempo tão ruim como aquele, tão pesado, tão difícil como é. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então tem várias provas de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Glória a Deus, aleluia. Várias provas, né? Vários relatos bíblicos, históricos, né? E pelos calendários também, Jesus não nasceu, ok? Graças a Deus, aleluia. Mas eu digo a vocês uma coisa, que agora que eu começo a falar a respeito de o que está por trás disso tudo. Está por trás disso tudo é culto a pagãos, paganismo. Está por trás disso tudo é coisas para enganar o povo. Aleluia. Para o povo, o inimigo desde a época de Constantino, como eu disse antes, ele não pôde vencer o evangelho, o inimigo, Satanás. Satanás nunca vai poder vencer o evangelho. E a maior estratégia do diabo é que se não pode vencer é juntar-se a eles. Glória a Deus, aleluia. Não mudou essa estratégia do inimigo. No Velho Testamento ele agia de longe, quando abria uma brecha. Hoje em dia ele se assenta no meio, com coisas encobertas. O apóstolo Paulo nos alertou isso, doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo de número 4, que o Espírito expressamente diz às igrejas, que nos últimos dias, aleluia, viria doutrina de demônios, homens, colocando heresia encobertamente. Glória a Deus, aleluia. E é o que está acontecendo nos últimos dias. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele tem compromisso com o povo dEle. Aleluia, bendito é o Senhor. E Ele não aceita de forma alguma adoração a outros deuses. Todo bom entendedor da palavra sabe disso. Ele não aceita adoração, que divide a glória dEle com ninguém. Ele não aceita. Só que o inimigo sabe disso. E como não pôde vencer o povo, vencer os que são de Deus, ele falou, vou me introduzir. E eu introduzindo, eles vão me adorar do mesmo jeito. Eles vão prostrar com os seus joelhos diante de mim do mesmo jeito. Aleluia. Sabe o que é esse Natal? Ele é a máscara da verdade em cima da mentira. Para que o povo prostre diante de Jesus e adore Tamuz. Aleluia. Se vocês observar o calendário judaico, como eu tinha pregado da outra vez, a influência foi tanta desse Deus no povo de Deus, que eram os hebreus, o povo israelita, foi tamanha essa influência de Tamuz que Ezequiel falou contra, Jeremias pegou contra. Eles eram tão irados com isso, os profetas, que aquele povo, Jeremias pregou contra, e Ezequiel pregou contra, e o povo de Deus ainda teve, por influência, colocar o nome de Tamuz num dia do mês. E nunca saiu isso deles. Olha que influência diabólica. Amém? Eles pegaram os costumes,
e ficaram adorando Tammuz e não deixaram aquela prática, e até hoje no mês, aleluia, tem um nome dele no mês do calendário judaico. Misericórdia. Amém, igreja? Então o que acontece? Como eu disse antes, para os que são liberalistas, aleluia, o problema não é o alimentar, porque pela oração tudo é santificado, mas o culto a demônios é que é o problema, porque Deus abomina. Amém? Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí a história relata claramente sobre isso. Como que a história relata sobre isso? É que nós vemos que o Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele nunca pediu para ser adorado nisso. No entanto que, em Êxodo, a Páscoa do Senhor Deus Todo-Poderoso, quando o próprio Deus Todo-Poderoso ordena a Arão, falando, olha, sacrifica o cordeiro, passa nos umbrais da porta, coma o cordeiro, não deixa nada, nem você nem sua família, santifica-se, porque eu vou passar matando todos os primogênitos do Egito, todos os filhos mais velhos, o primeiro filho seja da serva, até no alto palácio, eu vou matar eles. Ele está falando, oi, já estava ali simbolizando, apontando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, na Páscoa que Ele mesmo nos daria. Olha para vocês terem uma noção, não tem nenhum texto no Velho Testamento, aleluia, glória a Deus, bendito é o Senhor, mostrando a respeito de dia natalino, de que Jesus teria que ser adorado. Mas nós vemos no final, ou melhor dizendo, no Velho Testamento, que toda vez que simbolizava a Páscoa, era Cristo sendo morto como cordeiro pascual diante do Deus vivo, aplacando a ira dele contra a humanidade, e todas as vezes nós temos que relembrar a morte de Jesus até que ele venha. Todas as vezes. O Velho Testamento em peso todo aponta para Jesus, o Messias, a cruz, aleluia, glória a Deus, a morte dele, que ele viria, nasceria mesmo o Messias, mas nunca apontou adoração no nascimento do Messias. Você sabe quem que foi adorado em Natal? Ou melhor dizendo, sabe quem que foi? Foi dois homens pagãos da Bíblia que foram terríveis. Aleluia. Está escrito até em Êxodo, ou melhor dizendo, Gênesis capítulo 40. Quando José saiu do calabouço, era dia natalino de Faraó. Está escrito lá, era aniversário de Faraó. Aleluia. Outro que aponta claramente é o próprio Herodes, quando arrancou a cabeça do João Batista, um homem do profeta de Deus. Aleluia. Foi dois aniversários na Bíblia. Os judeus, os israelitas não tinham esta prática. Aleluia. Deus não permitiu, em meio àquela grande confusão do passado, que foi aquele erro daquele povo, pegar costumes dos povos pagãos, Ele não permitiu eles pegarem nem dia de aniversário, porque senão ia acabar lá em Cristo Jesus. Com tantas coisas que aquele povo pegou, de erros e de falhas do povo cananeu, eles não pegaram essas práticas. Aleluia. Porque Jesus sabia o problema que ia dar nos dias de hoje. O Deus Todo-Poderoso não falha. Amém? Então o povo continua nessa. Aleluia. Setembro e outubro ninguém quer adorar Jesus. Mas tem que ser no dia 25. Tem que ser. Quando todo mundo gosta, duvide. O planeta
A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Se o mundo adora, cuidado, observe, porque tem algo errado ali. Aleluia. Bendito é o Senhor. Porque quem impera no mundo lá fora é o mal, o maligno. Amém? E ele quer o quê? Ele quer entrar com um sapatinho de algodão. Daqui a uns tempos vocês verão coisas mais abomináveis ainda, né? Nas igrejas. Aleluia. Amém? Oh Deus de glória, Deus eterno, Deus de vida. Aí o que acontece? A palavra de Deus, ela é clara em dizer que Jesus falou que viriam lobos cruéis, mandou nós no meio de lobos cruéis, né? Haveria grande perseguição, mas sede fiel até a morte. Jesus explicou isso. E aí aconteceu mesmo, por volta de 70 anos depois de Cristo, teve uma perseguição ferrenha, ou melhor, depois da morte de Cristo, para melhor dizer, que foram os nossos irmãos, glória a Deus. Primeiro foi o próprio, aleluia, glória a Deus, Diácono Estevão, que foi o primeiro mártir. Depois começou uma perseguição ali, implacável contra os irmãos, mas eram os próprios judeus, e depois foi crescendo aquilo. O Império Romano pegou o gosto pela coisa, que é demoníaca. Foram 320 anos de matança dos cristãos, até que se levanta quem? O imperador por nome de Constantino. Esse mesmo imperador se levanta para, aleluia, para que o inimigo viesse através dele falar: eu não posso vencer, eu vou juntar eles. Quanto mais o evangelho, quanto mais ia matando, o evangelho cresce, o evangelho crescia. Os irmãos, 320 anos de perseguição romana, 320 anos de Cristo até lá, por volta de 320 anos, não se ouviu falar de irmãos cristãos adorando o dia de Jesus, ou o dia que Jesus nasceu. Não ouviu-se falar disso. 320 anos de perseguição, enquanto houve, aleluia, o evangelho dos apóstolos, enquanto houve a igreja, aleluia, que era o que? Católica e apostólica, amém? Porque catolicismo é de universal, amém? É isso que é católico, de universal, de alcançar, amém? E apostólico porque saiu dos apóstolos, dos irmãos. Mas o problema foi quando entrou os romanos no meio. Aí acabou. Depois dessa perseguição, 320 anos de perseguição romana, um imperador por nome de Constantino se levanta. Eu falei sobre isso antes, né? Esse homem se levantando, ele parou de focalizar nos cristãos, porque Roma entrou em guerra com outros países, com outras pessoas, outros exércitos. A palavra ou a história relata que ele pega e ali recebe uma mensagem que para ele foi de Cristo, que falou que por aquele símbolo ele venceria a guerra. Ele fez os símbolos nos escudos dos soldados, foi para a batalha e venceu a guerra. Aleluia. Intitulou Jesus como Senhor da guerra. Converteu-se ao cristianismo. E aí começou aquele princípio da era das trevas. Todos os ídolos e imagens, aleluia, porque ele não parou de adorar os deuses dele. A história relata, não a Bíblia, que esse homem adorou mesmo Jesus Cristo. E quando ele estava próximo de morrer, junto com um padre, aleluia, glória a Deus, ele pega e coloca
decide implantar, colocar o dia de Jesus com este dia, que era um dia de adoração a outro Deus. É claro que a história relata tudo. Esse Deus era quem? Observe bem, o relacionamento, a idolatria era tanta naquela época. Eles estavam acostumados com outros deuses, o evangelho estava grande, ou melhor dizendo, o cristianismo estava grande dentro de Roma também. Só que era o seguinte, para que não houvesse contenda e problema nenhum entre religião ou outra, eles pegaram e inventaram isso. Aleluia. Tinha o solstício de inverno, oh Deus de glória. Era o tempo que, do mês de dezembro, dia 1º até o dia, aleluia, 31 de janeiro, por volta desses dias, está até escrito aqui, ó, para deixar bem claro. O que eu estou pregando aqui é o seguinte, é que não acontecia, mas o evangelho contemporâneo foi trazendo, foi desenvolvendo, e está entrando. Tem igrejas que firmam na palavra de Deus e querem as Sagradas Escrituras que ainda não se envolveram. Mas ele está entrando, ele está indo, está tomando território. Amém? O inimigo é sujo. Diz aqui o texto. Olha, vai observando aí. Aleluia. Vou ler para os irmãos entenderem. Durante os 300 primeiros anos da era cristã, ou anos do cristianismo, seus seguidores não comemoraram o nascimento de Jesus. Para eles isso não fazia o menor sentido. O importante era celebrar a morte, que fez dele um mártir, e a ressurreição, que confirmava a condição de filho de Deus. Foi só a partir do século IV, tá? É da entrada, 320 anos, século IV, quando a religião já era a oficial do Império Romano, que começaram as discussões sobre quando o Messias teria vindo ao mundo. A data escolhida foi 25 de dezembro, não tinha base em fatos reais, não tinha, mas já era a velha conhecida da humanidade desde os primórdios da civilização. Observe bem isso aqui. Depois nós continuamos. O texto aqui está dizendo que essa data já era, conhecida nos primórdios, no início das civilizações. Essa data 25 de dezembro era conhecida. Como está dizendo aí? Olha o que diz. Vários povos antigos do hemisfério norte celebravam, no fim de dezembro, o solstício de inverno, noite mais longa do ano. A partir daquela data, o sol começava a ficar cada vez mais tempo no céu. Eles comemoravam, portanto, o nascimento do astro que nos garante a luz e o calor, que é óbvio, o sol. Era o pretexto necessário para comilanças homéricas que duravam dias e homenageavam deuses ligados à fertilidade. Era isso. Os babilônios faziam festa para o deus Sol, os babilônios. Os persas para a Mitra, os egípcios para os sírios, os gregos para Dionísio, e os romanos se esbaldavam nas Saturnais, festanças em homenagem ao nascimento do deus Saturno, para não entrar em conflito com todas essas tradições milenares. Observem aqui agora, para só ir um pouquinho, para que não entrasse em contradição no Império Romano com todas essas tradições milenares, que isso vem, lá de Nimrod, amém? Foi migrando de país em país, mas é os mesmos deuses. Semiramis, Nimrod e Tamuz, é o mesmo. Entendeu? O Deus Sol, que ela tanto falou, para que não entrasse em contradição. Por quê? Porque até hoje é assim. O pastor fala, vou pregar não porque os membros vão embora, não vou bater contra não, porque senão pode sair da igreja. É a mesma balela de sempre. Entendeu?
Não pode fazer isso não, que fere a noiva do cordeiro. É a mesma balela. Aí eles pegam os pecados ocultos, os demônios, encarceram neles e deixam o povo bagunçar. É a mesma coisa que o padre fez no passado. Foi isso que eles fizeram. Não vamos entrar em contradição com essas coisas não, pode gerar problema. Deixa tudo acontecer. Ainda usa o poder de Cristo. Cristo purifica tudo. Nós entramos na... Cristo purifica? Então vai para o candomblé então. Vai para o espiritismo, vai para a bagunça por aí. Será que Jesus purifica? Então vamos sentar nas mesas dos templos dos pagões, igual o apóstolo Paulo falou, para não sentar, ué. Dá na mesma. Está deixando eles entrar. É isso que é o problema. Para não entrar em contradições, olha só, com contradições milenares, né, que é claro, a igreja decidiu fixar a celebração do nascimento de Jesus na mesma época do ano. Viu? Fim de dezembro, explica Gabriele Cornelli, professor de filosofia da antiga Universidade de Brasília, UNB, né? É professora de filosofia. Nem crente é. Nem crente é. Já sabe. Está entendendo? Nem crente é. É o professor de filosofia. É o que eles mais entendem de debate, é isso. Vocês estão entendendo? Aí, não, tudo bem. Você está achando que essas igrejas gigantescas por aí vai bater contra isso? Vai gerar problema na igreja? Quem sabe muitos ir embora? Vai fazer cantata, vai chamar para dentro, vai para a árvore de pinheira, grandona lá, e vai defender as suas teses, que não tem nada a ver com o que está escrito. Amém? Então nós temos que fixar nisso, nas bases bíblicas, na base bíblica, melhor dizendo, né? Porque senão haverá só corrupção. Aleluia.